Muitas pessoas, muitos personagens bíblicos passaram e foram anônimos diante de Deus. E muitas pessoas têm vivido uma vida sem uma identidade. Não tem uma identidade cristã. E nós precisamos ter uma identidade cristã diante de Deus. Um homem que sabe quem é no reino de Deus, um homem e uma mulher que tem uma identidade diante de Cristo, que sabe quem é, porque veio e para onde vai, pode mudar a história da sua vida, pode mudar a história da sua família, pode mudar a história do seu trabalho, pode mudar a história. Mas para isso a gente tem que saber quem nós somos. Precisamos ter uma identidade cristã. Nós precisamos entender de onde viemos, como estamos e para onde vamos. Jesus sabia quem Ele era. Ele dizia: eu sou. Eu sou. Aquele que vinha a mim, de maneira alguma o lançarei fora. E tantas outras palavras que Jesus assegurou, porque Ele sabia quem Ele era. Ele tinha uma identidade. Ele era o Cristo, o Filho de Deus. Um homem que sabe quem é em Cristo não é facilmente levado por vento, por picuinha, por histórias, por fábulas. Oh, aí sim, meu Deus, em que honra. Quem te viu, quem te vê, hein? Aleluia. Um homem que sabe quem é em Cristo, uma mulher que sabe quem é em Cristo, que tem uma identidade cristã, é muito difícil ser levado por ondas. E a gente vê muitas pessoas, irmãos, sendo enganadas por tão pouco. Sim ou não? A gente vê pessoas sendo enganadas, famílias sendo enganadas, pessoas sendo enganadas por tão pouco. Por quê? Por não ter uma identidade, por não saber quem é em Cristo. E por muitas vezes, muitas pessoas nem têm uma identidade, nem sabem quem é, com Cristo, em Cristo. E algumas pessoas, você chega para ela e pergunta para a igreja, para ela como que ela está na igreja, o que ela está fazendo, ela fala: bom, não sei, eu estou aqui, eu estou sentado, mas e aí, o que você vai fazer? Não vou fazer nada, eu vou. É aquele velho ditado: para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar está bom. Mas eu queria falar alguns detalhes aqui, bem simples. Nós precisamos rever algumas coisas na nossa vida. E a primeira coisa que eu queria compartilhar com você e dizer para você, que você é conforme você anda. Diga: eu sou conforme eu ando. Isso. Salmo 1. Se você puder abrir, ótimo. Se não, eu leio aqui para você. Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se permanece no caminho dos pecadores, nem se assenta entre os zombadores. Irmãos, a personalidade de uma pessoa, ela é formada no ambiente em que ela vive e com as pessoas que ela convive. Se você pegar uma dupla de gêmeos e você criar ele num estado e um no outro, ou num bairro, por exemplo, você pegar um e criar lá no Iá. Lá no Iá é bairro bom. Amém, não? Mas se você pegar e deixar um lá no Iá, lá, e você criar o outro num, vamos dizer, um outro bairro. Não, Boa Esperança não, cara. Na onde? A Nova Pescava, Terra Rica, Terra Nova. Eita, porque Terra Nova é só portãozinho fechado, né? Você não vê ninguém, você não vê a cara de ninguém, é. E você pega os dois e coloca um em cada lado. E pelo fato deles ser gêmeos, ser iguais, a personalidade deles, ela vai ser formada conforme o ambiente que eles vivem. Eu sei porque eu cresci num bairro com muita dificuldade. E a gente era conforme a gente andava, sim ou não? Se nós estávamos andando com malandro, não era malandro. Se nós estávamos andando com gente boa, não era gente boa. Se nós sentava na frente, nós estudava. Mas se nós sentava lá atrás, nós fazia, bagunçava. Sem dúvida alguma. Então a personalidade de uma pessoa é formada no ambiente em que ela vive. Eu quero ler aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33.
assim, ó: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Tem um ditado muito conhecido que diz assim, ó: diga com quem tu andas e eu direi quem tu és. Eu lembro, minha mãe falava sempre isso aí: Rafael, toma cuidado com a companhia. Eu falava assim: que, filha? Aqui é bicho solto, filha, aqui é favela. Mas na verdade, no fundo, ela estava coberta de razão. Porque eu posso dizer o que aconteceu comigo. As más companhias, os meus amigos, que se diziam amigos, influenciaram muito na minha vida no uso da droga, da cocaína. E por algum tempo, eu perdi um bom tempo da minha vida usando droga por causa das más companhias. Está aqui o William também. A gente já conversou muito sobre isso. Muito. Que pessoas que a gente andava e que a gente escolheu andar. Escolheu estar junto. Porque isso é uma escolha, amém ou não? A gente escolhe, a gente quer estar junto com aquela pessoa. A gente quer, ninguém obriga ninguém. Ninguém taca a arma na cabeça de ninguém. Ninguém força ninguém. A gente faz isso porque a gente quer. A gente anda com aquela pessoa porque a gente quer. Mas Jesus é o novo modelo de personalidade a ser seguido. Se você quiser passar por uma mudança de identidade, você precisa mudar o ambiente e procurar as pessoas melhores para estar junto com elas. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem bastante gente velha aqui. Velha que eu falo de idade, sim. Mas tem muitos jovens aqui. E que às vezes na igreja, irmão, é aleluia, glória, paz, Santo Espírito. Mas quando você chega na escola, a realidade é outra. A gente sabe das dificuldades que os jovens encontram na escola. A influência que os amigos e que as pessoas, e que a internet, que o Facebook, ele tem na vida do jovem, na nossa vida mesmo. A influência que isso tem sobre nós. E que às vezes a gente olha uma pessoa que está vivendo algo, que está fazendo algo, e a gente fala: puxa, eu queria fazer igual. Sim ou não, irmãos? Amém ou não amém? Puxa, é natural isso aí. Então nós precisamos. E se você quiser ter uma mudança de identidade, você precisa mudar o ambiente e as pessoas que você anda. Você não precisa cortar, ignorar, virar a cara com ninguém. Mas você precisa escolher com quem você quer andar. Porque você é conforme você anda. Diga: eu sou conforme eu ando. Isso. Ande os passos de Jesus. Decida andar com pessoas que vão te influenciar. Procure andar com pessoas que vão te levar para cima. Pessoas que vão te convidar para ir no evangelismo, para fazer algo bom. Porque existem pessoas, diariamente, eu sei disso, que convidam vocês, que nos convidam. As pessoas às vezes ligam para nós e falam assim: ei, vai então, não, eu vou na igreja, sabadão. Mas onde? Eu vou ali na igreja, no culto. Mas quem que vai? Não, vai ser um culto normal, ou um evangelismo, ou qualquer coisa. É um programão de índio, sim ou não, irmão? Amém ou amém? Porque nós se reúne, canta uns hinos, se for culto, acaba 9 horas, daí um olha para a cara do outro, fala: o máximo que nós vamos fazer é comer um lanche. É ou não é? Programão de índio. Enquanto se você sair com um amigo, se ir para um boteco, para um bar, o negócio vai embora, não para. Ontem nós estávamos andando um pouco mais tarde na rua e a gente viu bares lotados com jovens, algumas meninas jogadas no chão, porque decidiram, infelizmente, ouvir amigos, ouvir pessoas, andar com pessoas. Então eu quero que você pense nisso hoje. Eu não conheço a sua realidade, eu não sei aonde você tem andado, mas eu quero dizer para você que você é conforme você anda, com quem você anda. Amém? Amém. Amém. Segundo, você é conforme você vê. Lucas 11:34. Lucas 11:34. Diz assim, ó: teus olhos são a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Mas se forem maus, o teu corpo ficará cheio de trevas. Você é conforme você vê. O que vemos, ou a maioria das coisas que nós enxergamos, também molda, também influencia
na nossa personalidade. É por isso que Jesus deixou esse ensinamento sobre os olhos bons. Os olhos têm a finalidade de mostrar para onde vamos. Para onde vamos. Os olhos têm a finalidade de mostrar para onde nós vamos. Então toma cuidado onde você e eu temos colocado os nossos olhos. Amém ou não? Amém? Está dando para entender? Mas os olhos também têm a alternativa de se fecharem para não olhar. Porém, até quando nós queremos os nossos olhos fixados em coisas que não agradam ao Senhor? Nós temos também a opção de fechar os nossos olhos. Livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 20. Provérbios, capítulo 27, versículo 20. Diz assim, ó: o Seol e o abismo nunca se fartam, e os olhos do homem nunca se satisfazem. Às vezes a gente olha uma coisa que não é boa a gente olhar, e a gente tenta não olhar, sim ou não? A gente faz assim, ó, pá, a gente olha do lado, mas daí a gente volta o olho. É ou não é? Eu sei que aqui não acontece isso, mas eu sei que em outros lugares isso acontece, né? Vamos dizer, está passando uma menina na rua, e os casados não, mas os solteiros, os casados não. Os casados nunca fariam isso, eu sei disso. Mas, às vezes, uma moça bonita, tem bastante moça bonita, é ou não é? Aleluia. E às vezes olha, e às vezes tenta não olhar. O cara casado, ele já é mais perto. Quando ele tem, se caso a mulher está perto, sabe o que ele faz? Ele olha para o alto, irmão. Porque o caminho para o entendido é para o alto, para livrar do inferno abaixo. É isso que a Bíblia diz. Mas muitas vezes nosso olho, ele é tentado. Nós devemos cuidar bem do que vemos. Além disso, nós devemos também cuidar como olhamos as coisas, pedindo a Deus que abra os nossos olhos espirituais para entender o que é visível aos olhos carnais. Pedir a Deus que abra os nossos olhos espirituais, pedindo a Deus que Ele faça isso, para que a gente veja, para que a gente tenha discernimento, para que a gente possa ter discernimento. Eu anotei 3 exemplos aqui. Exemplo em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2. E aconteceu que à tarde, Davi se levantou do seu leito e se pôs a passear no terraço da casa real. E ele viu do terraço uma mulher que estava se lavando, e a mulher era muito bonita. Todos nós sabemos aonde que isso aqui foi parar. O que aconteceu com Davi quando ele fixou os olhos naquela mulher? Um outro exemplo que eu tenho aqui, Josué capítulo 7, versículo 21. Se você quiser abrir, ok, eu vou abrir bem rápido. Josué capítulo 7, versículo 21 diz assim, ó: e eu vi entre os despojos uma bela capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro de peso de 50 ciclos. E os cobicei e os tomei, e agora estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo disso. Aqui conta-se a história da capa de Acã, quando o povo de Israel toma uma cidade, e a Bíblia diz que esse homem, ele cresceu o olho, ele olhou, e ele não teve força, e ele não conseguiu tirar os olhos daquilo lá, e através dos olhos, através do olhar, isso trouxe uma cobiça para o coração dele. E o último exemplo que eu quero compartilhar com os irmãos aqui, todos nós conhecemos, está no livro do Gênesis, quando a mulher, assim tentada pela serpente, ela, no capítulo 3, versículo 6, diz assim: e a mulher, vendo que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos,
e desejável para dar entendimento, tomou de seu fruto, comeu e deu para o seu marido. Deu para o seu marido e também comeu. Vendo que aquele fruto era agradável aos olhos. Os nossos olhos são como uma câmera fotográfica. Os nossos olhos são como uma câmera fotográfica. O problema é que o nosso coração é um HD. É onde nós guardamos as imagens. Sim ou não, irmãos? Amém ou não? Nós vemos muitas imagens e nós guardamos muitas vezes no nosso coração. E isso traz sentimentos. Isso gera muitas coisas para as nossas vidas. Por muito tempo, eu guardei uma imagem dentro do meu coração. Quando eu vi, quando pequeno, o meu pai batendo na minha mãe. E eu, por muitos anos, pela minha vida toda, eu lembrava daquilo lá, eu sentia muita raiva do meu pai, mas muita raiva mesmo. E eu jurava matar ele, eu falava, eu vou matar esse cara. Mas um dia eu precisei deletar essa imagem. Eu precisei deletar ela ficou guardada aqui, ó. O HD é grande. E eu precisei deletar essa imagem, para que eu possa então dar continuidade na minha vida. E entender que isso aí já tinha ficado para trás. Tem mais, irmãos, que nós precisamos deletar do nosso coração. Tem algumas coisas que nós precisamos limpar o HD. Às vezes nós precisamos limpar o HD. Diga, às vezes eu preciso limpar o HD. Isso, irmão. Dá uma limpada na memória. Porque nós somos o que nós vemos também. Eu estou acabando. Você é o que você ouve. Diga, eu sou o que eu ouço. Isso. Romanos 10, 17. Diz assim: consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. O que nós ouvimos também influencia os traços da nossa personalidade. Muitas pessoas vivem uma vida hoje, vivem uma vida desgraçada. E eu vejo, e eu conheci muitas pessoas que viveram uma vida toda desgraçada porque ouviram lá atrás uma maldição, alguém falando algo, alguém proferindo algo. Eu cresci, eu sempre conto isso, eu cresci vendo a minha avó falando para minha prima, que nós morávamos juntos. E ela sempre falou para minha prima: você vai casar com um traficante, você não vai dar certo na vida, e outras coisinhas mais. Minha avó morreu, e a minha prima ficou. E ela casou a primeira vez com um amigo meu que nós andávamos juntos. E ela casou com um rapaz que também optou em seguir, em ser traficante. Muito amigo meu. E eles foram casados há alguns anos, e ele sempre naquela vida, chegou uma hora que ele foi preso. Ele foi preso, e aí ela ficou desacorçoada, ela não tinha onde morar, e ela não queria viver outra vida, e ela foi embora para outra cidade. E depois de um tempo ela voltou para cá, e eu ficou alguns dias em casa, e eu fiquei tão feliz por ela, que ela falou que ela estava na igreja. Mas parece que não resolveu muita coisa. Ela voltou para a cidade onde ela morava, e o marido dela então agora começou a vender droga, a ser um traficante também. E há pouco tempo, faz um mês e meio, o marido dela foi preso. E ela está lá longe, lá em Severina, lá, passando uma dificuldade tremenda. Mas eu fico muito triste, porque eu tenho certeza que ela acreditou naquilo que a minha avó falava. Ela ouvia aquelas palavras e ela sempre repetia, ela sempre falava. Minha avó amaldiçoava muito a vida dela. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente ouve. Ou melhor, com aquilo que a gente deixa, que desça para o nosso coração. Algumas pessoas podem olhar para nós e podem dizer que não vai dar certo, podem proferir palavras. Muitas vezes os nossos pais, muitas vezes os nossos amigos, podem dizer palavras negativas de nós. Podem olhar para nós e falar assim, ó, não vai, viu, para, descansa, calma, ei, vai devagar. Podem dizer isso aí. Podem olhar para a nossa família, para o nosso futuro e falar, poxa vida, nós nascemos para não dar certo. Mas eu te digo, no nome de Jesus, isso está repreendido. Muitas vezes, pessoas por ouvir
Palavras de derrota, palavras de maldição, guardam isso para si. Provérbios capítulo 11, versículo 14. Quando falta orientação, o povo perece, mas a vitória está nos muitos conselhos. Você é aquilo que você ouve e aquilo que você decide ouvir. Sabe qual que é o problema? É que muitas vezes nós ouvimos muitas coisas, mas de pessoas que não têm nada para passar de bom. Eu sempre falo isso, que na multidão de conselhos há sabedoria. Se está na Bíblia eu não sei, mas eu guardo isso para mim. Na multidão de conselhos há sabedoria. E às vezes antes de eu tomar uma decisão, tomar uma atitude, eu procuro muitas pessoas. Pastor, minha esposa, hoje mais. Mas por muitas vezes eu não ouvi minha mulher, eu não ouvi minha esposa. Em algumas coisas que ela falava, viu, faça tal coisa, ela falava, vai para a direita, eu ia para a esquerda. Consciente daquilo que eu estava fazendo. Mas por muitas vezes eu bati a cara. Muitas pessoas, ou muitos jovens, por não ouvir conselhos, por não ouvir coisas boas, pessoas que têm algo de bom, ou por não ouvir a palavra de Deus, estão batendo a cara. Mas eu quero dizer nessa noite para você que você é aquilo que você ouve. Procure ouvir a palavra de Deus. Procure ouvir o conselho de pessoas que têm algo de bom para passar para você. Mas procure ouvir e praticar. Quantas pessoas chegam até nós e pedem conselho, falam, pastor, eu queria pedir um conselho para você. Fala, poxa vida, legal, que bom. E aí ela fala, tal. E aí a gente fala assim, então vamos fazer assim, você quer um conselho? Quero. Então faça assim. Aí no outro dia você vê que a pessoa fez assado. Sim ou não? Acontece ou não acontece? É só para dar uma amenizada na gente, a gente vai procurar alguém. Mas quando a pessoa ela fala, quantas vezes, irmão? Às vezes eu chegava, e eu tinha um pastor, eu sabia que tudo que eu ia falar para ele, ele ia me aprovar. Então qual que era a pessoa? Primeira pessoa que eu ia pedir conselho? Para ele. Aí eu chegava para Tati e falava, viu? Tal coisa, ela falava não, falava assim, já falei com o pastor falou que é 10. Mas eu tinha certeza que tudo que eu compartilhasse com ele, ele falava assim, ó, vai Rafa, que vai arrebentar. Mas às vezes a verdade é dura a gente ouvir, sim ou não? O pastor Valdemir estava contando para mim esses dias que um amigo dele que ficou doente, foi para o médico, aliás, foi o pastor Aquiles, eu estava ouvindo ele contar isso na quinta-feira também. Ele foi no médico, fez exame, ele viu algumas manchas, e ele foi no médico, e o médico fez vários exames, e o médico chegou para ele e falou assim, ó, tá tudo bem, cara, tá tudo bem, não tem nada aqui, tá tranquilo, que pode ser uma virose, mas eu vou dar um remédio para você tomar, tá aqui, ó, tá tudo bem. É bom ouvir que tá tudo bem, sim ou não? Ele falou, nossa, eu fiquei super alegre. Que, nossa, tudo que eu precisava ouvir é que estava tudo bem, que a minha saúde está boa. Daí ele encontrou um amigo dele no hospital, e aí o amigo dele olhou o exame e falou, poxa, alguma coisa está estranha. E daí então ele foi fazer outros exames, depois de 2 dias. E naqueles outros exames, deu que ele estava com leucemia, com câncer. E o amigo dele, médico, então pediu para que ele fosse internado direto, no mesmo momento, exato momento. Agora, o que é mais fácil ouvir? O cara que falou que está tudo bem, ou o cara que falou assim, ó, se você não se tratar, você vai morrer? Sim ou não? Claro que eu quero ouvir o que está tudo bem, é óbvio. Mas o que vai me fazer bem? Aquilo que me deixa preocupado. Ele falou que no exato momento o mundo dele caiu. Mas começou um tratamento imediatamente. E aí depois o médico falou que se ele tomasse aquele remédio que o médico tinha dado, 1 por dia, em 7 dias, ele estaria morto. Muitas vezes nós procuramos conselhos. Nós falamos, Senhor, fala comigo. E Deus muitas vezes, ou na maioria das vezes, eu tenho certeza, que Ele fala. Mas às vezes é aquilo que nós não queremos ouvir. Aquilo que não agrada o nosso coração, aquilo que não nos faz bem, mas é aquilo que Ele tem de melhor para as nossas vidas. Amém? Então ouça a voz de Deus. Você é aquilo que você ouve. E para nós terminarmos, você é aquilo que você fala. Diga, eu sou aquilo que eu falo. Mateus capítulo 12, versículo 34.
Diz assim, ó. Mateus 12, 34. Vou ler o versículo 33. Ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou fazei a árvore má o seu fruto mau. Pois pelo fruto conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis dizer boas coisas sendo maus? Porque a boca fala o que o coração está cheio. A boca fala o que o coração está cheio. Muito do que vivemos e fazemos hoje é fruto do que dissemos ontem. Eu canso de falar isso. Eu não desisto. Eu não lembro onde que eu fui. Semana passada eu fui fazer uma visita. E logo que eu cheguei, eu identifiquei que aquela pessoa, além do problema que ela estava vivendo um problema que ela estava amaldiçoando aquela vida, a vida dela todo dia, em todo momento. No momento que eu estava ali, ela mandou 10 rajadas de maldição fácil para a vida dela. Ela amaldiçoou todas as áreas da vida dela em 5 minutos, coisa rápida. E aí a primeira coisa que eu falei para ela: você tem que mudar a forma com que você está falando. As palavras que saem da sua boca, ela tem poder. Você sabe muito bem disso. Há 5 meses atrás, veio um amigo meu passar uns dias em casa, no Rio de Janeiro, e ele passou uma tarde comigo. E aí eu falei para ele: pastor, eu estou passando uma luta muito grande, muito grande. E aí ele passou o dia comigo, e muita ligação, e tal, e chegou no final do dia, ele falou: Rafa, eu identifiquei qual que é o seu problema, e como que você vai fazer para resolver? Eu falei: verdade, o senhor tem dinheiro para emprestar para mim? Ele falou: não. Você vai ter que mudar as palavras que saem da sua boca. Eu falei: por quê? Eu não estou falando palavrão, não estou falando nada. Ele falou assim: mas no momento que eu estive com você, toda essa tarde, você amaldiçoou a vida sua, você amaldiçoou os seus negócios, e falou, e na hora que ele falou, eu fiquei brabo. Por dentro eu falei: eu acredito que esse cara está falando isso para mim. E ele falou tudo que era verdade. Foi tão difícil para mim ouvir, mas a verdade, tudo que ele estava dizendo para mim era pura verdade. Eu estava amaldiçoando meu dia, desde a hora que começava, raiava o sol, eu já amaldiçoava. Eu falava: meu Deus, que luta, que prova, que dificuldade, que tal, a ponto de nada dar certo. E daquele dia então, eu decidi mudar as palavras que saem da minha boca. Tem dia que está difícil, tem dia que o chicote estrala, tem dia que a coisa aperta. Tem ou não tem? Aperta ou não aperta? Nossa, mãe, eu falo: não. Todo mundo combinou de vir, todo mundo junto. Os problemas combinou de vir tudo junto. Não pode ser certo. Mas eu ainda continuo acreditando e proferindo palavras de bênção para a minha vida. E dá raiva, né, irmão? Porque às vezes alguém chega para você e fala assim: nossa, estou passando dificuldade. Fala assim: vai dar tudo certo. Não dá raiva? Não vai dar tudo certo porque não é com você, filho. Quer ver se estivesse no meu lugar, o que você ia falar? Mas é a verdade, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai acontecer. Pode ser que não aconteça do jeito que você queira. Pode ser que não aconteça na hora que você queira. Mas creia e profetize. Fale palavras de vitória. Palavras que vão te trazer para cima. Palavras que vão te deixar animado. Eu acordo toda manhã e eu olho no espelho e falo: e aí, campeão? Tá magro hoje, hein? Amanheceu mais magro? E aí eu dou aquela animada quando eu ouço aquilo lá. E aí eu falo: e aí? Vamos arrebentar hoje? E eu falo: vamos, claro que vamos. Porque você nasceu para vencer, campeão. Amém ou não? Amém. Mano, quando eu ouço aquilo lá, eu fico super animado para passar meu dia. Não é bom ouvir isso? Então começa a falar isso. Amém ou não? Nós temos que começar a mudar o nosso palavreado. Provérbios capítulo 18, versículo 21. Provérbios 18, 21. Diz assim, ó: a morte e a vida dependem da língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. A morte e a vida dependem da língua. Nós precisamos aprender a refrear a nossa língua.
e começar a proferir palavras de vitória. Nós precisamos mudar o nosso palavreado. Nós temos que tomar cuidado com as palavras que saem da nossa boca, porque a boca só fala o que o coração está cheio. Amém ou não? Sua família é uma benção. Diga, minha família é uma benção. Diga, o meu futuro é uma benção. Diga, o meu trabalho é uma benção. Isso, diga, o meu salário é muito alto. Começa a falar isso, irmão. É verdade. Fala, o que eu ganho vai dar e sobrar. Aleluia. Eu vou levar o pastor para comer lanche ainda. Começa a falar isso, irmão. Busque falar palavras que vêm de Deus, para que nós possamos ter uma identidade cristã, saber quem somos. Nós precisamos entender essas coisas. Nós precisamos mudar o nosso palavreado. Precisamos entender e escolher aquilo que nós ouvimos, com quem nós vamos andar. Nós precisamos rever algumas coisas na nossa vida, no nome de Jesus. Amém? Eu queria que vocês colocassem de pé.